Buenos días. Pari Luis. ¿No? Esse é armênio. Buenos dias em armênio é Pari Luis. Muito bem, você vai rápido. Queridos irmãos, quero agradecer o privilégio, a oportunidade, a honra de estar convosco, com vosotros nestes dias. E agradeço também a paciência de vocês. Ontem foi uma maratona, não? Mas o material é muito. E hoje já chegamos ao último quadro, número 4, para progredir e concluir. Hoje temos 2 períodos nesta manhã para poder completar nosso estudo sobre paixão pelos perdidos, paixão pelas nações. O tema que estamos estudando na epístola de Paulo aos Romanos, vocês agora estão na página 57. De aí vamos partir. Estamos estudando não tanto a epístola em si, como um tratado teológico, sino a grande paixão que Paulo tinha pelos perdidos de todas as nações. Nosso foco principal, específico, é descobrir qual era o motor que movia a Paulo. É um ministério tão intenso, com um ritmo tão tremendo como ele tinha, que era aquilo que gerava nele esse fogo, essa paixão pelos perdidos. E nós mencionamos já que o apóstolo tinha diante dele uma visão espiritual, uma visão panorâmica. Lendo, estudando a epístola, podíamos ver o primeiro quadro que impressionava a ele, a degradação moral da humanidade. E tudo aquilo se tornava muito mais dramático por o segundo quadro. O juízo justo e inevitável de Deus para toda a humanidade. Todos os homens um dia vão morrer e têm que apresentar-se ao juízo de Deus. E depois de aquele juízo, os homens só têm 2 destinos: inferno ou céu. E isto era o que mobilizava a Paulo, produzia em ele essa paixão. O quadro terceiro, a visão de Paulo, era a obra da redenção, aquela salvação completa que Deus providenciou para todos os homens de todas as nações. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tirou o pecado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo. E Paulo tinha revelação sobre aquela salvação completa, que não é somente o perdão dos pecados passados, sino a libertação do domínio do pecado, a libertação da lei, a libertação da carne, para viver no Espírito Santo, viver na liberdade gloriosa dos filhos de Deus, com vitória sobre os pecados passados, culpa, condenação, vitória sobre o poder presente do pecado na vida de cada um de nós, e vitória sobre a lei, sobre o velho homem, a carne, e naquela vitória, que aquele poder que nos transforma e nos conforma a imagem de seu Filho Jesus Cristo, porque esse é o plano eterno de Deus. Aqueles que antes conheceu
Romanos 8, 29, os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O poder do Evangelho não é somente para salvar-nos do inferno, sino para transformar-nos. E aí há poder para todas as pessoas do mundo, não importa o grau de sua degradação moral, espiritual. O Evangelho tem poder para pegar a um pecador perdido, estragado por os vícios, as drogas, o pecado, a avareza, a maldade, a injustiça, e mudar completamente um homem novo e transformá-lo até conformá-lo à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Essa é a salvação completa. Esse é o poder do Evangelho que Paulo cria, e por isso tinha uma boa notícia para comunicar a todas as pessoas do mundo, e isto produzia em ele esta paixão. Agora, se em algum canto do Brasil ou de qualquer país se monta uma grande usina hidroelétrica com muitos megavatios, suficiente para produzir energia elétrica para todas as cidades, todas as casas, todas as fábricas do Brasil, com uma energia totalmente suficiente. Aquela usina foi montada com uma capacidade tremenda de produzir aqueles muitos megavatios. Mas se não tem um cabo que vincula aquela energia à tua casa, em cada cidade, cada povão, cada povo, cada fábrica, toda aquela energia é em vão. Assim também Deus montou uma grande usina Cristo elétrica, não sei se pode dizer assim, para providenciar a força, o poder suficiente para mudar a vida de todas as pessoas do planeta. Poder suficiente para limpar a sujeira, o pecado, parar a degradação moral e transformar pessoas, famílias, cidades, nações inteiras, mudar todo conforme a imagem de Jesus Cristo. Amém. E aquela usina foi montada naquele Calvário, fora de Jerusalém, naquela cruz, quando todos os pecados, as maldições, as enfermidades, o velho homem, todo foi levado por Cristo em seu corpo. Um poder tremendo para destruir o mal, vencer ao diabo, principados e potestades. E ele foi sepultado, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia entre os mortos. E aquele poder, aquela energia foi montada por o Pai. Amém. E no dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo para comunicar, conectar aquele poder a todos os discípulos de Jesus. E aquilo aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E nós precisamos agora
o quadro número 4. Levar esse cabo que é o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Que é poder de Deus para salvação. Salvação completa para todas as pessoas do mundo. Louvado seja o Senhor. Amém. E essa é a nossa responsabilidade. Cooperar com Deus. Por isso Jesus, depois da sua morte e ressurreição, chamou a seus discípulos, declarando: toda potestade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. A quem? A todas as nações. Isso significa a todas as pessoas de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E aqui eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Louvado seja o Senhor. Amém? Allí estamos agora no quadro número 4. Se nós não pregamos o Evangelho, aquela usina Cristo elétrica, tão completa e maravilhosa, tão poderosa, tudo o que Cristo fez na cruz não terá nenhuma utilidade prática para os perdidos. A salvação chegou a você porque alguém te pregou o Evangelho. Amém? Quem foi? Você lembra? Quem foi a pessoa que pregou o Evangelho a vocês? A você. Eu lembro muito bem. Quem foi que me pregou, me levou a minha experiência de conversão? Louvado seja Deus por essas pessoas. Amém? E agora, dessa mesma maneira, nossa cidade, nosso país e todas as nações do mundo, existem pessoas que estão esperando que alguém se aproxime e comunique aquele cabo que é o Evangelho. Apresente a Cristo. Aproxime a Cristo muito perto, para Ele conectar com aquele cabo e experimentar essa grande salvação. Louvado seja o Senhor. Então, agora, queridos, vamos abrir então nossas Bíblias em Romanos capítulo 10, para fazer um rápido repasso de toda a epístola aos Romanos. Vou dizer, capítulo 1, a primeira parte é uma introdução a esta epístola, uma apresentação do Evangelho. Capítulo 1, Romanos, a segunda parte é a degradação moral da humanidade. Capítulo 2, o juízo de Deus para todos os homens. Capítulo 3, declara na primeira parte que todos pecaram, todos estamos condenados. Capítulo 3, a segunda parte, inicia o querigma, o anúncio do Evangelho, a justificação pela fé. Capítulo 3. Capítulo 4, o exemplo da fé de Abraão. Capítulo 5, a justificação e a reconciliação. Capítulo 6, livres do pecado. Capítulo 7, primeira parte, livres da lei. Capítulo 7, segunda parte, livres da carne. Capítulo 8, o andar no Espírito. Agora, capítulo 9, 10 e 11, na epístola aos Romanos, é como um parênteses, onde Paulo expõe a situação de sua nação, Israel. Muito interessante
estudiar profundamente estes 3 capítulos, Romanos 9, 10, 11. Se você quer compreender a situação hoje de Israel, tem que estudar esses 3 capítulos. Agora não temos tempo para entrar aí e tampouco é nosso tema principal. Chegamos ao capítulo 11, capítulo 12, 13, 14 e a primeira metade do 15 é Didaquê. A palavra de Deus já temos estudado que vem a nós de 2 modos, como querigma, proclamação da verdade, e como Didaquê, mandamentos, ensinos que nos comunicam a vontade de Deus. Finalmente o querigma tem que concluir e conduzir a Didaquê, porque o evangelho tem que ser obedecido. O querigma apela à fé e a Didaquê apela à obediência. Não é possível obedecer se não é pela fé, porque nós não obedecemos com nossas forças, senão com a presença e o poder de Cristo em nós. E capítulo 15, a segunda parte, fala do evangelho para as nações. Então nós vamos a entrar hoje em 2 partes. O capítulo 10, onde está o tema da pregação do evangelho. Então vamos abrir aí, capítulo 10, versículo 1, e daí para frente. E na segunda parte de hoje, vamos a continuar com o capítulo 15. Agora, Pablo inicia este capítulo dizendo, lembra que 9, 10 e 11 fala sobre Israel, a situação de Israel. Pero aí está no coração destes 3 capítulos a proclamação do evangelho como único meio de salvação para os perdidos. Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus de Israel, são para que sejam salvos. Ser salvo é uma palavra-chave nesta porção. Que Israel, os judeus, sejam salvos. Está sempre ele com coração e oração para a salvação de Israel. Mas ele explica, porque lhes deu o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus. Lembra que falamos ontem sobre a justiça de Deus? Desconhecendo, ignorando, diz em espanhol, a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam a que vem de Deus. Israel tem zelo por Deus, mas seu entendimento está fechado. São ignorantes. Eles querem estabelecer a justiça própria, que é pela lei. E versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse é o propósito da lei. A lei existe para nos guiar a Cristo. Como? Mostra nossa condição de pecadores. Temos falhado. Mostra a lei nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus. E mostra a necessidade de um Salvador. Não podemos salvar-nos a nós mesmos.
Não temos capacidade de endireitar nossa parede torta, como falamos ontem. E veja que claro como Paulo explica como é a justiça segundo a lei. A justiça que é pela lei. Versículo 5. Ora Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Como é a justiça pela lei? O homem que fizer estas coisas, as coisas que ordena, manda, os mandamentos da lei, então se cumpre tudo, viverá por elas. No entanto, ninguém consegue fazê-las. Não há justo nem a um. Portanto, pela lei é impossível alcançar a salvação. Todos pecamos, todos falhamos. A justiça que a lei exige é correta, justa. Porém, como o homem é pecador e carnal, é impossível a ele cumprir com a justiça que a lei exige. A lei diz: honra a teu pai e a tua mãe. Mas ninguém conseguiu nunca falhar. Todos, alguma vez ou muitas vezes, faltamos o respeito a nossos pais. A lei diz: não codiciarás a mulher de teu próximo. Quem conseguiu cumprir isso? Ninguém. Não codiciarás os bens de teu próximo. Não mentirás, não dirás falso testemunho. Quem em sua vida nunca mentiu? Se alguém cumprisse todos os mandamentos, não só os 10, todos os mandamentos da lei, seria salvo. E depois de miles de anos, Israel comprovando que não há justo nem há um, todos pecaram, continua insistindo e procurando a justiça que é pela lei. Não compreendendo que a lei tem um propósito: mostrar nossa incapacidade e conduzir-nos ao Messias, ao Salvador. Chamará seu nome Jesus, que significa Salvador, porque Ele salvará seu povo de seus pecados. Vamos ao versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Que diz a justiça que é pela fé? Aí inicia com um negativo. Não digas em teu coração. Veja. Quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. Que homem pode subir aos céus para trazer Cristo do alto? Que homem poderia fazer esta obra impossível? Subir ao céu, tirar a Jesus do trono e trazer aqui à terra para nos salvar. Não, não. A justiça que é pela fé não exige coisas impossíveis de fazer. Além disso, não é necessário, pois Deus já fez isso. Ele enviou a seu Filho do alto para nos salvar. Amém? A justiça de Deus é a salvação concretizada por Ele, não por esforços e obras do homem. O homem incapaz, fraco, impotente, não pode fazer nada para alcançar a salvação, não pode subir ao céu para trazer Cristo à terra. Ou
descerá ao abismo. Uau! Impossível. Descer ao profundo abismo. Isto é trazer dentre os mortos a Cristo. Quem poderá descer ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Porque para a salvação é preciso a encarnação, a morte, a sepultura. Jesus desceu ao abismo. Quem pode tirar a Jesus do abismo e ressuscitá-lo entre os mortos? Nenhum homem. No entanto, Deus fez isso. Ele ressuscitou a seu Filho do abismo para nossa salvação. Louvado seja seu nome. Aleluia! Para ser salvos não temos que fazer nada extraordinário. Deus já foi até o mais profundo abismo e de lá levantou seu Filho da morte. Tudo foi obra dele. Por isso a justiça de Deus é o ato soberano que Ele mesmo realizou pela sua graça através de Cristo a favor de nós. Cristo já desceu, Cristo já subiu acima de tudo. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Mas di aleluia com mais entusiasmo. Aleluia! Cristo desceu, Cristo subiu. Aleluia! Cristo exclamou na cruz: está consumado. A dívida foi paga. O velho homem foi crucificado. Deus reconciliou consigo o mundo. O véu foi rasgado. Satanás vencido. Os principados e potestades foram envergonhados publicamente. E Cristo triunfou sobre todos eles. O pecado foi removido. O caminho à presença de Deus foi aberto. Tudo está feito. Não temos que fazer nada. Consumado é. Aleluia! Contudo, existe algo mínimo, porém importante. Não sei se está bem dizer algo mínimo que nós temos que fazer. Não é essa a ideia. Vou explicar. Pois a salvação de Cristo não age automaticamente nos homens. Ele reconciliou consigo ao mundo. Deus reconciliou em Cristo ao mundo, consigo mesmo. Mas essa reconciliação não é uma imposição a todos os homens. Impor a salvação não faz parte do caráter de Deus. Se o fizesse, estaria violando sua imagem no ser humano. Quando o homem pecou, o Deus Todo-Poderoso poderia ter interferido para que não pecasse. No entanto, não interferiu. Deus respeita suas criaturas. Ele nos deu vontade, espírito e entendimento. Portanto, seu desejo é que seus filhos o amem, o obedeçam e creiam no que Ele disse de forma voluntária e responsável. Deus fez tudo, porém não anulou nossa responsabilidade nem nossa vontade. Por isso é preciso, não como um ato
alto da soberania de Deus Todo-Poderoso impor a salvação sobre os homens de todas as nações, sino propor. Uma grande diferença: imposição e proposta. O evangelho não é uma imposição, como alguns conquistadores espanhóis, portugueses chegaram a estas terras com a cruz e a espada. Isso é imposição, não é o evangelho. O evangelho é uma proposta do amor de Deus para todos os homens. Deus propõe, e o homem tem que ouvir, crer aquele anúncio e aceitar essa proposta de Deus. Assim age Deus, assim é o caráter de Deus, respetuoso da criatura que Ele criou. Por isso, versículo 8 e 9 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, o querigma, que pregamos, a saber, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra está junto a ti, próximo a ti. Hoje há muitas pessoas que estão longe desta palavra, e é nossa responsabilidade aproximar a palavra. A palavra está perto de ti, junto a ti, próximo a ti. Cada pessoa tem que ouvir. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Já Jesus fez todo. E anunciar o evangelho. E a pessoa tem que ouvir. E nossa missão é aproximar a palavra a cada pessoa, de cada cidade, de cada bairro, de cada estado, de cada nação do mundo. Temos que aproximar a palavra, não há outra forma. E a pessoa tem que ouvir essa palavra de fé que pregamos e tem que responder. Responder com seu coração, crendo, e com sua boca, confessando. Crendo que o anúncio do evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por nossos pecados, que ressuscitou entre os mortos, que Deus levantou a Ele e fez Senhor sobre todo. Tem que crer o anúncio. Está muito perto. Qual é a obra que tem que fazer o pecador para ser salvo? Nenhuma obra, só tem que crer. Essa é a obra, crer o anúncio que nós apresentamos. E tem que confessar com sua boca que Jesus é o Senhor. Amém? Ao crer e proclamar essa palavra, confessar, um milagre acontece. Nós aproximamos o fio, o cabo, e a pessoa aceitou, se ligou, se conectou com aquela usina cristoelétrica. No momento que confessa, que crê, aquele poder começa a operar em ele. É o milagre maior de todos os milagres, a salvação do pecador. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração, serás salvo. Isso significa liberado do poder das trevas, os pecados perdoados, uma nova vida se inicia, um novo nascimento. As coisas velhas passam,
todo se fez novo, o poder transformador e salvador de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa é a palavra de fé que pregamos. Queridos irmãos, é muito importante que nós creamos ao anunciar o Evangelho. Não importa a condição ruim de aquele pecador. Não importa se é um criminoso, homossexual, drogadicto, narcotraficante, um funcionário corrupto, um empresário avarento. Nós, ao anunciar, temos que estar convencidos que se este cara agora crê o que vou anunciar e ele confessa a Jesus, ele vai ser tocado por o poder de Cristo e vai ser transformado. Amém. Se você está com dúvida, você é um problema. Por favor, não atrapalhe o Evangelho. Creia. Esta é a palavra de fé que pregamos. Não importa a condição, se é um travesti, se é um homem humanamente normal, não importa. O Evangelho tem poder para mudar essa vida. A salvação não é uma ação do homem, mas de Deus. Deus é aquele que salva, não você. Deus que transforma e converte o homem em uma nova criatura. Agora, aqui seria bom fazer um esclarecimento que vocês já sabem. Durante anos, os evangélicos temos pregado para o pecador, para que o pecador ser salvo, que tem que aceitar a Cristo como seu salvador personal. Quando eu não sabia do evangelho do reino, eu era pregador, era evangelista de mocidade. Eu pregava este mesmo versículo, Romanos 10, 9. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus levantou-se entre os mortos, serás salvo. E dizia ao pecador, se você quer ser salvo, agora tem que aceitar a Jesus como teu Salvador. Por que fazia essa mudança? A Bíblia não disse, tem que aceitar a Jesus como Salvador. Tem que aceitar como Senhor. Mas por que eu fazia esta troca? Por a tradição. Porque assim me ensinaram. E assim preguei muito tempo, até que Deus deu luz sobre a palavra. O evangelho do reino foi esclarecendo nosso erro, ou nosso evangelho incompleto, como pregamos. Veja bem, a condição para ser salvo, reconhecer a Jesus como Kyrios. Allí você tem em sua pasta um desenho muito simples. Tem um círculo na página 60, viu? Dividido no meio. Tem 2 hemisférios. Da esquerda e da direita. Na esquerda, este é o evangelho completo. Na esquerda, o desenho diz condição. Qual é a condição para ser salvo? Confessar a Jesus como Senhor. Kyrios, isso significa nosso dono, nosso amo, autoridade máxima, nosso Deus. Confessar a Jesus como Senhor. É uma coisa aceitar ou confessar a Jesus como Salvador, e outra coisa é como Senhor. Se Jesus é Senhor, é dono de minha vida, é autoridade sobre minha vida. Aceitar a Jesus só como Salvador, eu quero que Ele me perdoe, me salve, me leve para o céu, me dê vida eterna, paz, felicidade, me salve. Mas essa não é a condição. Isso é o benefício.
Por isso, no segundo hemisfério da direita, diz benefício. Qual é o benefício? Que quando eu aceito a condição, reconhecer a Jesus como Senhor, Kyrios, então sou salvo. Então Jesus passa a ser meu Salvador. Quando eu lo reconheço como Senhor. Alguns dizem assim, bom, vamos fazer uma coisa. Confessa Jesus como Senhor e Salvador. Não é assim, não. Deus não tem problema. Mas se queremos precisão teológica, é assim. Quando o pecador confessa, reconhece a Jesus como Senhor, Jesus passa a ser seu Salvador. Para que Jesus seja meu Salvador, eu tenho que aceitar a Ele como Senhor. Isso é o que diz a palavra. Essa é a condição. Agora, os benefícios são muitos. Muitos, verdade. Não simplesmente que Jesus passa a ser meu Salvador. Eu recebo também perdão de meus pecados, justificação, reconciliação, redenção, adoção como filho de Deus. E se filho, também herdeiro. Herdeiro com Cristo e co-herdeiro com Cristo. Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com quanto? Com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando eu aceito a condição, todos os benefícios são otorgados por pura graça, pela fé, gratuitamente. A condição é o senhorio de Cristo e os benefícios são toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Quantos dizem amém? Muito bem. Agora vamos a continuar. Versículos 13 até 15. E aí vamos ver os 7 elos da salvação. A dinâmica da evangelização consta destes 7 elos. Veja bem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que anunciam boas novas. Então, a dinâmica que moviliza a salvação dos perdidos é composta de 7 elos, partes ou componentes. Eu vou invertir o ordem e vou señalar os 7 elos que encontro nestes versículos. Número 1, enviar. Aí inicia a dinâmica da salvação dos perdidos. Enviar. Segundo, ir. Terceiro, pregar. Quarto, ouvir. 5, crer. 6, invocar. 7, ser salvo. Há 3 protagonistas ou responsáveis nestas partes, nestes 7 elos: Deus, nós e os perdidos. Pesquisa bem quem é responsável de cada elo destes 7.
Primeiro, Deus é responsável de enviar e de salvar. O primeiro elo e o último. Enviar e salvar. Nós somos responsáveis de quê? Ir e pregar. Só isso. Só isso. Ir e pregar. O pecador é responsável, os perdidos, de ouvir, crer, invocar. Enviar, Deus é aquele que envia. Ele já nos enviou. Ele deu a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem já foi dada. Ide e fazei discípulos a todas as nações. Portanto, o primeiro movimento desta corrente é Deus. E Ele já deu a partida. Segundo elo, ir. Não está mencionado a palavra ir ou ide nesta passagem, porém está implícito. Isso pertence a nós. É nossa responsabilidade. Isso significa calçar os sapatos para sair às ruas. Calçar os pés, diz Efésios 6, com a prontitude do Evangelho da paz. Há muitos crentes que vivem descalços. Alguém pode ficar descalço dentro de sua própria casa, mas não convença a ir assim à rua, nem ao campo, muito menos a uma guerra. Os soldados sempre têm calçado. Botas? Botas. Para sair deve calçar seus pés. Por isso Paulo diz em Efésios: calçados os pés com a preparação do Evangelho. O único ponto de contato com a terra são os nossos pés. Hoje existem muitas igrejas descalças. Estão na comodidade de um tapete, no templo, porém não saem nas ruas. Devemos estar calçados e sair. Também cabe perguntar-nos hoje: que significa sair? Ir para a rua, para a praça, para casas, bairros, mercados, pegar a estrada, pegar a autopista, tomar um avião, tomar um navio. Tem muitas maneiras de sair. Também hoje temos a mídia, temos TV, rádio, internet e toda aquela nova tecnologia, um movimento muito grande de sair, de procurar, atingir. Temos que abrir nosso coração, nossa visão. Temos que ver nossa região, que cidades, povoados temos. Os que estão em Brasília têm que ver sua região. Os que estão em Cabo Frio têm que ver 100 quilômetros, 200 quilômetros. É pouca distância, é uma região. Faz um círculo no mapa. Coloca o compasso, na ponta, no centro de tua cidade e faz um círculo com uma rádio de 200 quilômetros. E você tem que ter responsabilidade por todos aqueles povos, povoados, cidades pequenas, cidades grandes. E é fácil ir 200 quilômetros, às vezes são 2 horas, 3 horas de carro. Temos que abrir nosso coração, nossa visão. Mas também ministérios translocais. Que bom que irmãos de aqui de Cabo Frio já estão em Porto Seguro. E assim também tem que aproximar o cabo do Evangelho para aquelas pessoas. Tem assim muitos lugares. Ontem ouvimos sobre sertão. Tem que ser enviados. Ir é a ordem de Jesus. Muito bem. Número 3, pregar. Não posso esquecer.
Ir também significa ir às nações. Especificamente Jesus falou: ide e fazei discípulos a todas as nações. Brasil tem um potencial tremendo para as nações do mundo. E a missão para as nações tem que ser despertado em nossas comunidades. Ir e pregar é nossa responsabilidade. Trata-se de soltar o querigma, de dar a boa notícia, de abrir a boca, de levar Cristo a todos os lugares da terra. Em seguida, há 3 partes que correspondem ao pecador. Nossa responsabilidade é ir e anunciar. E o pecador precisa ouvir. Se você fala, ele querendo ou não, vai ouvir. Alguns ouvem pouco e depois não querem ouvir mais. Outros se interessam e abrem o coração para ouvir mais. Eu vejo em Argentina um momento muito bom para evangelizar. Aqui no Brasil, já faz muitos anos. Eu falo com qualquer aqui em Brasil e vejo todas pessoas abertas a ouvir a palavra de Deus. Não sei se Deus, para animar, me manda todos os que estão abertos. Eu subo ao avião e falo com companheiro do avião, brasileiro, e vejo que está aberto. Eu vou para uma loja e falo para aquele empregado e vejo aberto. A Argentina não era assim, mas depois de que um bispo argentino se tornou papa, a Argentina se abriu. Hoje você pode falar com qualquer, todos querem ouvir. Todos, é um exagero, a maioria. Hoje há ouvidos abertos. E ouvir é o primeiro requisito para crer. E nós temos que animar-nos e pregar mais, porque tem muitas pessoas dispostas a ouvir. Responsabilidade do pecador é crer. Quando o pecador ouve a palavra, esta palavra dentro de si está carregada de um dom, o dom da fé. A palavra de Deus tem em seu conteúdo uma graça de produzir fé. A fé vem por ouvir, e ouvir por a palavra de Deus. Então você prega a palavra e a palavra vai gerar fé. Alguns do início dizem: eu não tenho fé. Muito bem, não tem fé porque não tem ouvido. Mas você continua pregando e depois de 15 minutos, essa pessoa agora tem melhores condições de crer, porque a palavra está mexendo em seu coração. Pero aquele que não ouve a pregação não tem possibilidade de crer. Mas depois de crer tem que invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não só temos que anunciar, temos que animar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Semana passada chegou à minha casa o filho de um primo meu, por quem Silvia está orando já faz mais de um ano, Federico. Viciado, drogado, perdido, vivendo em libertinagem. O pai dele, que não é um bom crente, trouxe ao seu filho desesperado, com o consentimento do filho. Eu falei com ele, di para ele uma boa notícia.
Federico, Deus te ama. Deus te conhece muito bem. Deus é tu Criador. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Veja o que aconteceu comigo quando entreguei minha vida a Jesus. Estava com 15 anos. Dei meu testemunho com muita singeleza. E ao final, depois de falar meia hora com ele, o que tem que fazer? Convidar a ele a invocar o nome do Senhor. Eu vou orar por ti agora, mas depois você vai orar. Você quer entregar tua vida a Jesus? Ele respondeu, sim, quero. Eu creio que esse menino, jovem, já tem 29 anos, vida estragada. Mas eu creio no poder do Evangelho. Amém. Eu não tenho que salvar a ele. Não é minha função, é de Deus. Minha função é anunciar o Evangelho. E convidar a ele a invocar. A ser a primeira oração de entregue. E ele fez a oração. A voltar, terça eu vou encontrar com ele. Vamos a continuar. Domingo, a família toda chegou à reunião. Nunca tinham pisado a reunião. A família toda, pai, mãe e ele, chegaram à reunião. Em nossa reunião lá na casa Condarco. Louvado seja o Senhor. Querido, não só pregue. Quando você vê corações abertos, anima eles a invocar. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Eu não sei se ele foi salvo naquela hora, se nasceu de novo, mas iniciou-se o processo da salvação. Às vezes a salvação é um processo. Esse processo pode durar 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana, meses, às vezes anos. E aquele processo da salvação vai completar quando ele seja batizado. Já falei para ele de batismo. Não batismo na água, sino batismo em Cristo. Que significa estar batizado em Cristo e ressuscitar a uma nova vida. Fala do batismo, fala do reino. E com singeleza convida a ele para invocar. Amém? Inicia o processo. Eu não sei quanto vai durar o processo de sua salvação quando ele se batize e receba o Espírito Santo. Aí se completou o processo de sua salvação. Mas já iniciamos. Amém? Assim você também. Anima as pessoas a invocar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não sei se vai ser salvo naquele mesmo minuto, ou depois de 1 semana, não sei. Mas aquele que invocar, iniciou o processo da salvação. Anima as pessoas a entregar sua vida a Jesus. Amém? Salvar, isso pertence ao Senhor. Você não pode salvar nem converter a ninguém, nem sequer uma criança. Você depende de Deus. É obra do Espírito Santo, de sua graça. É Deus quem salva. E nós só anunciamos e animamos as pessoas a invocar. Porém, irmãos, eu tenho escrito aqui uma frase importante. Veja. Uma cadeia é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Vou repetir. Uma cadeia, uma corrente, é tão forte quanto é seu elo mais frágil. Você tem uma cadeia, uma corrente longa, os elos podem ser muito fortes, mas se tem um elo fraco,
a força dessa corrente está determinada não por os elos fortes, não por a maioria dos elos, sino a força dessa corrente está determinada por seu elo mais frágil, mais fraco. É assim? É assim. Então, nesta corrente dos 7 elos, qual é o elo mais frágil que você acha? Deus é forte. Ele enviou. Ele tem poder para salvar. Amém? O que depende do pecador, ouvir, crer e invocar, depende deles. Nossa responsabilidade é ver esses dois, elo número 2 e 3. Quais são? Ide e pregar. Então temos que fortalecer nossa parte, nossos 2 elos. Existem 2 formas de fazer, de evangelizar. Já vamos concluindo. Paciência. Uma chamamos evangelização espontânea. Quando você sai para trabalhar, estudar, levar seus filhos à escola, fazer compras, sempre se encontra com pessoas. Então, já que vai, pregue o evangelho. Esteja vigiando e orando sempre, dia a dia. Não fica dormido neste senso. Devemos fazê-lo a tempo e fora de tempo. Mostre Cristo em todos os lugares e de todas as formas possíveis. Através de sua vida, de seu amor, de seu exemplo. Seja amável com todas as pessoas, servicial. E esteja orando por aquelas pessoas. Você deve estar sempre disposto a ajudar. Estar próximo ao que sofre, ao necessitado, ao que está aflito. Olhe as pessoas em sua face, seus olhos. Deus vai dar um discernimento a você. Olhe as pessoas com amor. E quando olha, atua com simpatia. Exterioriza tu amor, o amor de Jesus, com um sorriso, com tua amabilidade e com oração. Assim você está na sociedade e está abrindo sua disposição para estar em contato com as pessoas e comunicar o evangelho. Assim, você já está na sociedade, está na cidade, está neste país. Onde quer que vai, pregue o evangelho, esteja pronto para anunciar o evangelho. Assim as pessoas têm a possibilidade de crerem e serem salvos. A Bíblia diz que um dia Jesus foi à sinagoga de Nazaré, como qualquer vizinho. Sentou-se como qualquer outro visitante. O encarregado da sinagoga lhe perguntou: tens algum passagem bíblico que queres ler? Era costume de fazer isso com homens que já tinham 30 anos de idade. Aparentemente ele não havia ido lá com intenção de pregar. Mas, perante a oportunidade, ele disse sim. Para o povo judeu, quando alguém completa 30 anos, já pode ler as escrituras na sinagoga. E ele já estava com 30 anos. Assim ele se dirigiu ao púlpito, pegou o rolo do livro de Isaías e abriu no capítulo 61. E começou a ler. Foi uma evangelização espontânea. Veja o que aconteceu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas
aos mansos, e assim leu essa escritura. Me enviou restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cautivos e abertura de prisão aos presos. Ele não pregou, só fez uma leitura bíblica. Apenas fez o que qualquer visitante teria feito. Você não precisa falar muito. Limite-se às oportunidades que se abrem em qualquer canto.